E aí, pessoal, beleza? Vamos dar continuidade, né? Falamos aí de energia e praticamente em tudo existe energia, né? Só que existem tipos de energia. Falamos de trabalho, que é um tipo de energia, né, dado em joules. Falamos de energia cinética e variação de energia cinética. Eu calculo o trabalho. E hoje vamos falar de quê? Mais um tipo de energia, só que um tipo de energia relacionada à gravidade. Então, quando tem atração, nós falamos energia um pouquinho diferente da que falamos na outra aula, né? Então, vamos começar lá. Então, hoje aí, ó, nós temos física, né? Aula 41.1 e nós vamos estar... primeiro, foi pedido, né, que assistissem esse vídeo porque ele trabalha legal essa ideia, né, de como ocorrem algumas transformações, beleza? Então, hoje nós vamos falar de energia mecânica porque tem a ver com movimento. Então, parte 2. Só que hoje é energia potencial. Existem dois tipos de energia potencial. Hoje nós vamos tratar de uma. Qual é essa energia potencial? Gravitacional. Tem a ver com a gravidade do planeta. A relação entre trabalho e energia potencial gravitacional. Então, o trabalho ele também vai ser dado semelhante ao que foi feito na outra aula, né? A variação da energia cinética e hoje a variação da energia potencial gravitacional. Identificar transformações da energia e a conservação, tem que ter essa conservação, que dá sentido a essas transformações. Reconhecer a lei de conservação dos movimentos como uma forma de representar grandezas. Bom, o que é energia potencial, então? Chamamos de energia potencial aquela energia que pode ser armazenada e a qualquer momento pode se manifestar fazendo com que haja realização de trabalho. Lembrando que na última aula, gente, nós falamos que a energia cinética ela não pode ser armazenada. O que ocorre? Ela só se manifesta na forma de movimento. Se eu tenho movimento, eu tenho energia cinética, certo? Mas se eu não tenho movimento, está parado, eu não tenho energia cinética. Eu estou falando do referencial, né? Se eu estou num carro, eu estou dentro do carro, eu não tenho energia cinética em relação ao carro, porque ele está na mesma velocidade que eu. Mas se eu fizer em relação a algo que está fora, uma pessoa, um animal, um poste, em relação à terra, vamos dizer assim, aí eu vou estar me movendo. Aí eu vou ter energia cinética em relação a esse referencial. A energia potencial, o que fala? Ela é armazenada. Você pensa, como assim? Vai guardar dentro dela? É exatamente em relação a isso. Porque se você pega esse objeto, está aqui na minha mão, ele tem uma quantidade de energia, porque se eu soltar, ele cai. Então, ele tem que ter energia para cair, ele não vai cair do nada. Então, tem a ver com a massa dele e a atração gravitacional. Se eu elevo esse objeto, o que acontece? Quando eu solto ele daqui, ele vai cair. Aí vai ter uma parte de energia cinética também, mas olha o que eu estou falando. Segura ele aqui, ele está armazenado. No momento que eu soltar, ele se manifesta em forma de trabalho, vai mover o corpo de um ponto a outro, certo? Então, vamos lá, continuando. Então, a energia potencial ela pode ser armazenada, a energia cinética não pode, essa é a diferença. Bom, estudamos na mecânica dois tipos de energia potencial. Elástica devido à deformação de uma mola, mas quando fala mola, gente, não é somente essa mola. É em relação a qualquer objeto que possa se deformar e voltar ao seu estado anterior. Exemplo, uma bola de futebol, qualquer tipo de bola. Aquele elásticozinho da feira que você compra ali, o cheiro verde, que amarra, aquele elásticozinho também tem uma constante elástica, porque quando você solta ele, ele volta a ser o que era, né? A liguinha para amarrar o dinheiro, né? Que o problema é a liga, não é o dinheiro, né? Você pega aquela liguinha ali, você consegue amarrar os objetos. Então, bola, todo tipo de mola, se você pensar mola de um carro, né? As molas do carro, né? Que são 4 para amortecer e tem que ter um amortecedor para não deixar jogar o carro para cima de uma vez, né? Então, tudo isso que pode deformar e voltar ao seu estado natural
ele tem uma constante elástica, até mesmo a pele. Ó. A pele você puxa, ela volta para o seu estado. Lógico, você não pode exagerar. O que acontece se você exagerar? Você vai danificar a constante elástica desse material. Exemplo pode ser uma mola. Se você puxar demais, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir voltar ao seu estado. Então, tem um limite para puxar. Não pode ultrapassar isso, beleza? Então, vamos lá, continuando. Então, vocês viram aí que tem a mola, certo? Mas eu também tenho a gravitacional. O que é isso? Devido à altura. Nessa aula, nós iremos falar somente da gravitacional primeiro, na próxima falar da constante elástica. Então, vamos lá. Como calcular essa energia potencial? Toda vez que você for fazer uma atividade, você tem que olhar a situação, se imaginar dentro dela. Um objeto de massa m, olha só, a massa, todo objeto tem massa, se a gente vai trabalhar tem que ter a massa do objeto. Está a uma altura h em relação a um nível horizontal de referência. Geralmente, quem vai ser esse meu nível de referência? O chão. Então, se você tem um objeto, ele vai estar a uma certa altura. Você solta ele, ele vai até o nível. Ah, professor, mas só vai ser até o chão? Não. Você quiser, você pode colocar aqui, por exemplo, uma mesinha e esse objeto vai ter outro ponto de referência aqui, ó. Uma altura diferente, né? Um H1 aqui, vamos supor. Então, se o meu nível é a altura da mesa, eu vou ter que calcular tudo em relação à altura da mesa. Se o meu referencial é o chão, eu vou ter que fazer esse objeto ir até o chão para ter referência. Então, pessoal, olha só. Se a minha mão está aqui e o objeto está aqui, a minha referência é essa parte de baixo. Soltei aqui, certo? Mas se eu tirar, o meu referencial vai ser o chão, certo? Ou daqui dessa altura até o chão. Ou dessa altura até aqui em cima. Eu tenho que dizer por quê. A energia potencial gravitacional ela é calculada de acordo com a altura que o objeto se encontra. Mas você tem que ter uma referência. Lembra disso, tem que ter uma referência. Como que eu vou dizer que a minha mão, por exemplo, está a 1 metro de altura? Eu não posso dizer isso do nada, mais aqui, né? 1 metro de altura. Eu não posso dizer do nada que está a 1 metro de altura. Eu tenho que ter a referência do solo. Ah, mas aí em relação ao teto, quanto está? Ah, a minha mão até o teto tem 2 metros. Beleza, então eu estou dizendo que a minha mão até o teto tem 2 metros, só que eu posso não falar do chão, certo? Então vamos continuar. Sempre a referência, sempre a referência. Então aqui, lembrando, sempre você tem que ter um objeto que tenha massa, que está a uma certa altura. E sempre nós vamos estar falando de quem? De G, né? Que é a aceleração da gravidade. Isso aqui nós vamos usar direto. Opa! Então, se você pensar, sempre nós vamos ter aí, ó, a aceleração da gravidade. O que acontece? Esse objeto vai se mover por isso. Bom, a energia potencial gravitacional que ele possui, esse objeto, né, nessa posição, pode ser calculada pelo trabalho. Tá vendo aqui, ó? Tudo que tem a ver com energia pode ser realizado no trabalho. Que o peso desse objeto, peso, né? O que é o peso? Dando uma lembrada aqui, peso é a massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, certo? Geralmente, ela vale 10, mas o valor o mais utilizado é 9 metros por segundo, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou aproximadamente, né? Se você for falar, 10 metros por segundo ao quadrado. Pode ser usado. Por quê? Peso, né? Se está falando de peso, está falando multiplicar a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, vamos lá de novo. A energia potencial gravitacional que ele possui, nessa posição, pode ser calculada pelo trabalho que o peso desse objeto realiza sobre ele, no caso, né, ao cair, desde aquela posição até o nível de referência. Então, olha só, o que eu falei? Se eu tenho um objeto, esse objeto aqui,
e o peso dele vai realizar o trabalho de cair. Então é isso que vai fazer. Aí você pensa, como assim? Se você pegar um objeto, vamos ser de 2 kg mais ou menos, você soltar ele ali de aproximadamente 5 metros de altura, quando você solta, é um impacto muito forte no chão. Porque toda aquela energia vai se transformar em movimento e o impacto, né? O impacto é como se fosse muito mais pesado, porque ele está acelerado, então ele vai bater com muita força. Por isso mesmo que falo que não pode estar jogando nada de prédio, nem de nenhuma cobertura, porque quando cai, cai com uma velocidade muito grande, certo? Vamos continuar lá. Então a equação vai ficar dessa forma. Como mg é a força que atua, quando eu falo aí de peso, né? Então o peso tem a ver exatamente dessa forma. Força, mg, está falando do peso. Então, como mg é a força que atua sobre o objeto e h é seu deslocamento, a altura, né? Deslocamento do chão até a altura que você falar, o trabalho mencionado é dado por... Quando fala assim, é o trabalho em relação ao peso. Trabalho realizado em relação à força peso. mgh. Então, é somente isso. Tal... Trabalho realizado, tal em relação ao peso, né? Tal de P aí. M é a massa do corpo, G é a aceleração da gravidade, já usamos demais, e H é a altura. Então, a equação ela é simples dessa forma, mgh. Então, já anotaram, né? A massa, gente, nem precisa estar mais anotando isso, né? Massa do corpo, você já está calejado. G, H de altura, só o trabalho aí também, nós já falamos muito. Bom, se um objeto de massa m está a uma altura h, acima do nível de referência que você escolher, esse objeto possui uma energia potencial gravitacional relativa a esse nível, expressa por. Então, se eu tenho energia potencial gravitacional, mgh, onde a equação é a mesma que a anterior. Então, olha só o que ele está falando. A energia potencial gravitacional, aqui você pode ver, ó, o trabalho realizado pela força peso. E a energia potencial gravitacional é a mesma. Olha aqui, é a mesma, porque tem os mesmos dados. Altura, massa e gravidade, aceleração da gravidade. Então, você analisa aí que, através de uma, eu posso achar outra. Como calcular o trabalho? Aí é que vem aquela situação que eu falei anteriormente. Como é que eu calculava o trabalho em relação à energia cinética? Eu tenho uma velocidade maior, eu tenho uma velocidade menor. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a variação dessa energia. Se eu não variar, não tem como eu pegar um valor e subtrair pelo mesmo, vai dar zero. Não vai ter variação, né? Não vai ter trabalho. O trabalho é aumentar a velocidade. Então, se eu aumento aqui a altura que eu estou falando, de energia potencial gravitacional, eu vou ter uma variação. E a variação da energia potencial gravitacional vai me dar o trabalho. Então, vamos lá olhar? Então, na última aula da energia cinética foi bem parecido, e aqui também vai ser assim. Desculpa. Como calcular este trabalho, né, entre T e energia potencial? Um corpo de massa m inicialmente a uma altura HA, porque eu tenho que ter um nível, né, de referência, o A. Acima do nível de referência, qual é o nível de referência? O B, está aqui embaixo. Ó. Quando ele se desloca verticalmente do ponto A, olha lá, até o ponto B, para o ponto B, o seu peso realiza trabalho. Tá vendo? O peso está realizando trabalho. Então, se você analisar, sofreu aí uma queda. Perfeito. Bom, então aqui, ó, trabalho de A até B. Qual é o trabalho de A até B? Lembra lá, trabalho, né? A gente viu primeiro, mgh, mesma coisa. mg, altura A menos altura B. Certo? Só que toda vez que eu tenho um parêntese, eu tenho que pegar esse valor, multiplicar pelo primeiro, e esse valor multiplicar pelo segundo.
Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou multiplicar mg por A, tá aqui, e mg por B. Pronto. Portanto, o trabalho de AB é igual a energia potencial em A menos energia potencial em B. Fechou. Então, você tem aí a relação trabalho. É a energia potencial do ponto A menos a energia potencial no ponto B. A altura máxima e a altura mínima, né? Em relação, professor, o chão, como eu falei, B pode ser uma mesa, pode ser um guarda-roupa, pode ser um andar de um prédio e A pode ser outro andar. Então, vai ter que ser dada essa referência aí para vocês, tá? Então, até aí, tranquilo. Só mostrando, tá? Que trabalho é a variação da energia potencial gravitacional. Bom, podemos concluir que quando o objeto se desloca de A, desse ponto A, para o ponto B, o seu peso realiza um trabalho igual à diferença entre as energias potenciais gravitacionais desse objeto naquele ponto, isto é, então, fechou. Trabalho, agora eu consegui mostrar que é a relação entre energia potencial gravitacional em um ponto em relação ao meu ponto de referência. Ponto de referência podendo ser qualquer superfície, né? Aí você pode pensar, poxa, mas se cai um objeto da sacada de um prédio, esse prédio, a altura da varanda é, sei lá, 10 metros. Aí você tem aí, eu tenho 1,70m, 1,69m, se quebrar demais, a gente arredonda para 70, ficar mais feliz, né? Então, se eu quero lá, eu vou dizer, não, mas se eu fosse atingido por esse objeto, quando eu fosse atingido, se fosse na cabeça, geralmente já está o quê? 1,70m de altura, então eu faria de 1,70m até 10 metros. Aí eu estaria fazendo qual seria a energia potencial gravitacional exatamente naquele ponto. E vocês vão ver depois que quando eu tenho energia potencial que vai caindo, cada vez que o objeto vai caindo, vai reduzindo, né? Porque ele vai chegando até o ponto de referência. E essa energia vai se transformar em energia cinética. Mas isso aí a gente vai ver nas próximas aulas, certo? Então, vamos continuar lá? Então, o trabalho é a variação da energia potencial gravitacional, igual foi feito na energia cinética. Vamos para um exemplo, olha aí. Uma pessoa na sacada de um edifício deixa cair um objeto, está aqui ó, no ponto A, certo? Que está a 8 metros de altura do chão. Aí eu estou falando em relação ao chão, tá vendo? Ó, 8 metros em relação ao chão. Cuja massa é 3 kg. Considere G igual a 9,8, tá vendo? Ele está pedindo para considerar 9,8. E o ponto B a 2 metros do chão. Então, vamos supor aqui que seja a altura de uma pessoa de 2 metros, né? Então, aqui, ó, 2 metros de altura no ponto B. Qual é a energia potencial gravitacional do objeto no ponto A? Então, olha o que ele está dizendo. Qual é a energia potencial gravitacional do objeto no ponto A? Primeiro. Segundo, qual é a energia gravitacional do objeto ao passar pelo ponto B? Entendeu? Porque ele vai até o chão, ele não vai parar no ponto B, acima do solo. Então, no ponto A, eu tenho que ter a altura H, a massa eu já tenho e a gravidade é constante. 3, massa, né? 3 kg, 9,8 metros por segundo ao quadrado, gravidade, é a aceleração da gravidade, e 8, a altura. Portanto, eu vou ter energia potencial de 235,2 joules. Lembrando que isso tem que estar tudo nas unidades do SI, tá? Massa, segundos, quilogramas, não pode estar em outra unidade. Se tiver, tem que transformar. Aí ele pergunta, agora qual é a 2 metros? Você vai fazer a mesma conta, gente, olha só. Só quem muda é esse valor aqui, ó, que era 8, agora vai ser 2. Desculpa. E aí você vai multiplicar. Então, a 2 metros de altura, você vai ter 58,5
8 joules. Então, aí meu ponto de referência é a 2 metros, mas lembrando que a caixa continua a cair, né? E vai chegar até o chão. Bom, próxima pergunta. Qual o trabalho realizado pelo peso do objeto no deslocamento de A até B? Então, o que que tem? Se eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B, eu tenho o quê? Uma diferença. Ah, professor, eu poderia ter feito direto? Poderia ter usado direto, calculado trabalho, mas foi pedido aqui para calcular a energia potencial, certo? Então, você fez a energia potencial gravitacional ponto A, 235,2, e no ponto B, 58,8 joules. O trabalho é só uma subtração dos dois, é a diferença entre A e B em relação às suas energias potenciais gravitacionais. Então, você vai fazer o quê? A subtração desses valores. E vai chegar no resultado de 176,4 joules. Então, chegando aí no resultado. Bem tranquilo essa questão, não tem nenhuma dificuldade. Então, pessoal, toda vez que for fazer, você vai fazer o quê? Energia potencial gravitacional, MGH, só isso. Só que o trabalho, eu não vou ter trabalho se eu não sair de um ponto para outro. Lembra? Só tem trabalho se houver deslocamento. Deslocamento é sair de um ponto e chegar a outro, independente da sua trajetória. Então, se ele fizer isso aqui e chegar aqui, não interessa se ele foi reto ou se ele fez um monte de curva até chegar aqui. Saiu do ponto A para o ponto B 2 metros, é isso que eu vou usar. Teve deslocamento, tem trabalho. Não teve deslocamento, só tem energia armazenada no corpo. Energia potencial gravitacional, certo? E dependendo, que eu não posso dizer, tá a certa altura, mas em relação ao quê? Ao chão? A uma mesa? Aí você vai fazer. Vamos lá, continuando. Mas essa questão aí foi bem tranquila, hein, gente? Bom, a segunda questão, uma questão da PUC, Rio de Janeiro, adaptada, né? Determine a massa de um avião viajando a 720 km por hora a uma altura de 3.000 metros do solo, cuja energia potencial é de 70 vezes 10 elevado a 6 joules, 70 milhões de joules, né? Porque joules é uma unidade geralmente pequena quando você vai usar. Geralmente você usa quilojoule para representar. Então, bora lá. Considere a energia potencial gravitacional como zero no solo. E G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele está falando que a sua altura em relação ao solo. 3.000 metros. MGH. Só que aqui ele deu minha energia. Está aqui, ó, a energia. Ele deu a velocidade aí, ó, 720 km por hora. E deu a altura, né, em metros. Então, vamos lá. Se você observar, eu tenho 70. Aí você, como assim? Só 70. Aqui eu tenho 3 zeros, ó. Opa, sai daí. 3 zeros aqui. 3 zeros aqui. Então, ai, Jesus, uma hora eu acerto. Vamos lá. Aqui, coloquei até no errado agora. Então, só é você contar, fazer melhor. 3 aqui, mais 3 aqui. Pronto. Representei 10 a sexta, né? É igual a m vezes 10 vezes a... Opa! A altura aqui não tá... A altura tá trocada aqui, gente. Bom, deixa eu ver se... Não. Aqui eu vou ter que dar uma... Gisele, para aí. Nossa, eu olhei essa aula todinha e não vi esse erro, gente. Então, pessoal, temos um exemplo 2 aí, PUC, Rio de Janeiro, né, adaptada. Determine a massa de um avião viajando a 720 km por hora, certo? Então, aqui, ó,
720 km por hora a uma altura de 2.000 metros de altura do solo, cuja energia potencial é de 70 milhões de joules, né? Então aí tem 1.000 milhões, né? 10 elevado a 6. Considere a energia potencial gravitacional como zero no solo. Então essa altura aqui, ó, de 2.000 metros, está aqui. E ele está considerando o solo, né? Então, a energia potencial foi dada, está aqui, ó, 70 vezes 10 a sexta, né, 70 milhões. A massa foi, a massa é o que ele quer, G, 10 e a altura 2. Então, se você tem aqui, você pode cancelar dos dois lados, é como passar, vai passar dividindo, né? Você cancela um zero do 10 e cancela 3 zeros do 2.000. Vai ter 7.000 dividido por 2, que é igual a M. Então, M aí é igual a 3.500 quilogramas. Então, nessa altura, você vai ter aí 3.500 quilogramas. E acha a massa do avião. Então, só fez o quê? Em relação ao anterior, nós trocamos, né? Fizemos diferenciado aí. Mudou a forma de resolver? Não. A forma de resolver, gente, é a mesma forma. A diferença é que eu posso achar energia, eu posso achar massa. A gravidade, a aceleração da gravidade, eu não posso estar achando que ela é constante. Eu teria que ter os dados corretíssimos para achar. E a altura eu também posso achar. Então, energia, massa e altura eu posso achar em qualquer uma das questões, beleza? Então, vamos lá. Então, aí já tivemos dois exemplos. Olha aqui agora. Um conjunto de luminária de 6 kg está pendurado a 2 metros de altura do piso, 2,8 metros de altura do piso, e acima de uma mesa de 80 centímetros de altura, 0,8 metros. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a energia potencial gravitacional da luminária em relação à mesa e ao solo. Então, olha só, você tem a luminária está a uma certa altura, aqui, ó, analisa, aqui, a altura da luminária é essa. Ela até o chão está aqui, só que eu tenho uma mesa também a uma certa altura. Então, vamos lá. Energia potencial gravitacional, mgh. Primeiro, em relação ao solo, né? Se é o solo, você vai fazer o quê? 2,8 metros de altura. A luminária tem 6 kg e 10 é aproximadamente o valor que nós estamos usando. Então, muito fácil, é 16,8 joules, direto. 6 vezes 10 vezes 2,8, diretão mesmo. Aí você acha o quê? A energia potencial naquele ponto. A energia potencial em relação à mesa, você vai ter que fazer o quê? 2,8 menos 0,8. Por quê? A altura que a luminária está menos a altura da mesa. Então, você está calculando a altura aqui, ó, dessa para essa, só. Essa alturinha aqui, ó. Então, eu vou ter o quê? 6 vezes 10 vezes 2, 120 joules, bem direto, né? 6 vezes 2, 12, com 0, 120. Multiplicar por 10 eu já falei, né? Você só acrescenta um zero ou passa vírgula para a direita. Isso aí é muito, muito fácil de fazer. Sempre, se é, por exemplo, 6, eu acrescento 6, acrescento 0, daria 60, né? Ou 2, acrescento 0,20, depois multiplico. Mas é mais fácil multiplicar 6 por 2, que dá 12, e acrescento 0, 120. Então, aí, ó, em relação à mesa, 120. Em relação ao solo, em relação ao solo, 16,8.
Gisele, para aí rapidinho. Deus do céu, desce. Então, exemplo 3, nós vamos ter aí um conjunto de luminária, né, de 6 kg. Então, aí, eu tenho essa luminária, né, de 6 kg e ela está em relação ao solo. Se você analisar aqui, ó, 6 kg em relação a 2,8 metros ali do solo, né? E G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Só que a mesa está a 0,8. A altura da mesa é 0,8, que seria o quê? 80 centímetros. Então, bora lá. Luminária é 6 kg, ela está a 2,8 metros de altura do piso e acima de uma mesa de 80 centímetros, ou 0,8 metros de altura em relação ao solo também, tá? A mesa. A aceleração da gravidade considera 10. Determine a energia potencial gravitacional da luminária em relação à mesa e ao solo. Então, vamos lá. Então, energia potencial gravitacional é mgh. Energia potencial gravitacional da luminária em relação ao solo, eu vou ter o quê? 6 vezes 10 vezes 2,8. Isso me dá o total de 168 joules, né? Por quê? Você multiplica esse valor, 6 vezes 2,8, e depois multiplica por 10. Aí você vai ter o seu resultado, né? Eu geralmente faço o quê? 6 vezes 2 dá 12, depois 6 vezes 8, né? 6 vezes 8, 48, só que é 4,8, 16,8. Aí multiplica por 10, uma vírgula para a direita. Isso aí são passos que você pode estar usando. Só que assim, direto é massa, gravidade e altura. Em relação à luminária e à mesa, é a altura da luminária 12,8 menos a altura da mesa, 0,8. Isso me dá 2 metros de diferença. Então, 6 vezes 2, 12, vezes 10, 120. Pronto. Fechou a questão. Bem direto aí, sem nenhum problema. Bem rápido essa questão. Exemplo 4, a castanheira do Brasil, Bittencourt excelsa, né? Ou Bertholletia excelsa, desculpa. Esses nomes são meio diferenciados. Bertholletia excelsa, também conhecida como castanheira do Pará. É uma árvore alta e bela, nativa da Amazônia. As castanheiras do Brasil, no caso também, né, foi dado esse nome, normalmente atingem de 30 a 50 metros de altura e de 1 metro a 2 de diâmetro. Produz um fruto chamado de ouriço, tem peso médio de 750 gramas e constitui-se em uma resistente cápsula que não se abre espontaneamente. Isso aqui você tem que cortar no teçado ou mesmo até cutia, paca, elas comem, né? Elas abrem, conseguem roer, né? Abrigando em seu interior entre 10 a 25 sementes. O ouriço cai quando maduro e é coletado no chão para a extração da castanha. Já fiz isso aqui. Então, pessoal, olha só. Quando se fala de castanheiro, eu já falei que eu vim do interior, então já fiz isso, né? Entrei no mato lá, eu e meus irmãos, a gente foi atrás. Você primeiro junta, sai de baixo, porque se bater um vento forte e um cair, se acertar uma pessoa já era, meu filho, porque ali é bruto o negócio. É mais ou menos desse tamanho, uma fibra bem resistente. Você tem que saber onde bater com o teçado para poder abrir e tirar. Lógico que aí a maioria dos nossos alunos, eu acho que a maioria deve conhecer, né? Já foi, já viu, ou alguns já tiraram, né? Castanha. Foi lá, primeiro junta os ouriços, sai de baixo, coloca de um lado e vai tirar as castanhas, né? Então, beleza, vamos continuar lá. Então, analisa aí, ó, os ouriços estão lá. Lógico que esse daqui está um pouco exagerado, né, gente? Isso aqui não é desse tamanho, não. Ele é bem menor, mas é só uma representação, tá? Supondo que o ouriço de massa igual a 700 gramas se desprenda de uma altura de 40 metros. A sua energia potencial no instante de se desprender, na hora que ele começa, não é quando ele chega ao chão, tá vendo? É quando ele solta ali, ó. Quando ele solta, é quanto?
Vamos lá. mGh, né? 0,7 porque está em gramas, multiplica por 1.000. 9,8 é o que nós utilizamos. Como ele não falou, usar 9,8. E 40 a altura. Então, se você multiplicar, você vai ter um total aí de 274,4 joules. E chegamos aí na nossa resposta. 274,4 joules. Outra parecida aqui, ó. Um coco de massa 450 gramas está em uma queda livre no campo gravitacional da Terra e não há nenhuma força dissipativa atuando, né? Em determinado ponto, ele possui uma energia potencial em relação ao solo de 9 joules. Qual é a altura do coco em relação ao solo? Então, pensa aí. Ele me deu a energia, certo? Energia, então, é 9. Está aqui, ó, energia potencial é 9. Ele me deu a massa do coco. Lembrando, tem que dividir por 1.000, né? Porque aí vai para quilogramas. G, vamos usar o 10 aqui para ajudar nas contas. E H. Então, lembra, pode usar 9,8 ou 10. Geralmente no exercício vem, né? Mas se você usou 9,8, vai dar aproximado. Quando você arredondar, você acha a resposta tranquilamente. Então, tem aí, ó, passa a vírgula para a direita, né? 4,5, porque multiplicou por 10. Divide e acha a altura. 2 metros de altura. Então, você consegue achar tranquilamente aí a altura que o coco encontra-se, né, antes de chocar no solo. Bom, um ciclista desce uma rua inclinada com forte vento contrário ao seu movimento, com velocidade constante. Olha só. A velocidade dele é constante. Pode-se afirmar que sua energia cinética está aumentando. Ó, ele está descendo com velocidade constante. A velocidade dele é constante, mas ele está descendo. Então, a gente pode afirmar que sua energia cinética está aumentando. Podemos dizer que sua energia potencial gravitacional está diminuindo. Sua energia cinética está diminuindo. Olha o que ele fala, velocidade constante. Se a velocidade é constante, a energia cinética ela está relacionada com a velocidade. Sua energia potencial gravitacional é constante? Será que ele descendo está constante? Sua energia potencial gravitacional está aumentando? Então, se ele está ali descendo, né, numa inclinação, então, pessoal, olha só, se ele está num certo ponto, ele vem descendo, 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 descendo. O que acontece? A energia potencial máxima é na altura máxima, a energia potencial mínima é no meu referencial aqui embaixo, onde eu estou considerando. Então, com certeza é qual? Vamos lá? Então, com certeza, gente, a nossa resposta correta aí é que a energia potencial gravitacional está diminuindo. Ah, professor, mas a energia cinética tem que aumentar, porque ele está com velocidade. Velocidade aqui é constante, não está mudando, então não aumenta a energia cinética. Certo? Toma muito cuidado aí. E para finalizar, né? Uma questão de Enem, uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas, né? Todas as etapas do salto de um atleta estão representadas a seguir. Corre, segurando, ele fixa no chão ali, que tem geralmente uma vala com suporte para prender, ele sobe, ele empurra a vara para frente ou um pouco como se ele se jogasse para cima e cai no colchão, né? Desprezando-se as forças dissipativas, resistências do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, seja o máximo de energia seja conservada, é necessário que a energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 2. B. A energia cinética representada na etapa 2. Então, vamos lá. Vou falar aqui bem rapidinho. Letra A de novo. A energia cinética representada na etapa 1, vamos lá, etapa 1,
seja totalmente convertida em energia elástica, representada na parte 4? Será que é isso que eu estou fazendo? Toda energia concentrada ali na corrida vai ter que ser para cair? Letra B, a energia cinética representada na etapa 2, quando ele apoia ali, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representado na 4, quando ele cai? Será que é isso? Letra C, a energia cinética representada na etapa 1, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional na etapa 3, toda a cinética aqui representada na etapa 3 seja gravitacional. Letra D, energia potencial gravitacional representada na etapa 2, energia potencial gravitacional aqui, seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na 4, quando ele cai. E para fechar, a energia potencial gravitacional representada na etapa 1, que ele está correndo, né? Etapa 1, seja totalmente convertida em energia potencial elástica na etapa 3. Então, gente, se você analisar, ele vem correndo. Toda a energia está armazenada onde? Na corrida. Então, pessoal, olha só, o que está acontecendo? Ele vem correndo com muita velocidade, energia cinética. A vara ali, ela vai se encurvar, vai encostar. Lógico que ela vai ter um pouco de energia elástica também. Mas o principal é o quê? Toda a corrida que ele está fazendo, toda a energia cinética tem que converter a altura máxima, porque o salto com vara é a altura que ele chega. Entendeu? Então, tem vários tipos de vara lá, constantes elásticas diferentes. Quanto mais alto, ela tem que ser um pouco mais rígida. Então, tem que analisar toda a energia da corrida, tem que se transformar em altura. Então, bora lá? Com certeza é a energia cinética em energia potencial gravitacional. Energia cinética dá 1 em potencial gravitacional, porque ele tem que chegar na altura máxima. Então, chegamos aí à resposta correta. Então, beleza, pessoal? Já já a gente volta aí para fazer o resumo, porque a aula continua.